amar é compartilhar. Esse é o tema dessa noite. E, sabe, eu queria começar, que vocês imaginassem comigo. Imagine comigo a seguinte cena. Um rapaz, ele decide fazer um jantar lindo e maravilhoso para a sua namorada. Ele já namora, já tem ele já namora, já tem mais de uns 5 anos. Todo mundo pergunta, quando é que vai ser o casamento? Quando é que vocês vão casar? E aí, como estão os planos? E no meio dessa ansiedade, esse jovem combina um jantar surpresa, à luz de velas, num restaurante chique, com as comidas mais finas, tudo para agradar a sua namorada, pelo menos até então, namorada. Imagine que nesse jantar, no auge do jantar, perto já de pedir a conta, esse rapaz faz um pedido inusitado, um pedido já esperado por muito tempo, e pede aquela namorada em casamento. Qual você acha que será a reação dessa moça assim que ela se despedir do seu namorado, for para a sua casa? Qual você acha que será a primeira reação que ela vai ter? O que vocês acham? Acabou de se pedir em casamento, eles terminam aquele momento, ele leva ela em casa, provavelmente na casa dos pais. Qual você acha que será a primeira reação dela? Boa! Mas é isso, tirar uma foto e postar. Por quê? Porque ela quer mostrar para todo mundo que ela agora não é mais namorada, é noiva. E imagine a alegria no coração daquela jovem, a alegria no coração daquela mulher de agora saber, eu agora irei casar com o homem que eu amo a minha vida toda. E assim como essa mulher, nós também, quando recebemos uma notícia muito boa, não conseguimos permanecer quietos, não conseguimos permanecer calados. E hoje nós vamos falar de um cidadão que, ao ter um verdadeiro encontro com Cristo, ele não conseguiu permanecer calado. Ele não conseguiu guardar para ele mesmo aquelas boas novas. Ele sentiu a necessidade de compartilhar com outras pessoas. E para isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. O texto está a referência está na tela. Marcos, capítulo 5, dos versos 1 ao 6. Marcos, capítulo 5, dos versos 1 ao 6. Segundo livro do Novo Testamento, segundo Evangelho, logo após Mateus. Marcos, ele é um cidadão muito detalhista. Se você quiser milagres com detalhes, dê uma olhada em Marcos. Não se deixe enganar pelos seus poucos capítulos. Marcos tem apenas 16 capítulos. Você acha que aí não tem quase nada de história. Não, é que na verdade... Muito obrigado, meu irmão. Na verdade, ele termina o Evangelho de maneira muito abrupta. Por isso que ele tem poucos capítulos. Mas até a última ceia, o que tem de detalhes para Marcos colocar nas histórias dos milagres de Jesus, Marcos é detalhista. Isso tem muito a ver com a sua vida e a parte do seu ministério que ele desempenhou perto de Cristo. Alguns acreditam que provavelmente Marcos chegou a ser contemporâneo, chegou a ver Cristo pessoalmente. E hoje vamos falar sobre uma dessas histórias que ele relata. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de ter a Tua palavra aberta em nossas mãos. Senhor, ajude-nos, ilumina nossa mente para que possamos aprender o que o Senhor tem a nos dizer hoje e colocarmos em prática em nossa vida. Que possamos ver esse exemplo de compartilhar, de amor, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, na minha versão: entre mentes, enquanto isso, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, vai depender. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo ou dominá-lo. Verso 5:
Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Até aqui por enquanto. É interessante ao vermos essa história que Jesus já tinha mostrado a autoridade dele. Confiram aí no capítulo 4, os versículos anteriores ao capítulo 5, os últimos versículos do capítulo 4. O que acontece nos últimos versículos do capítulo 4? Jesus faz o quê? Acalma uma tempestade. Então Jesus já tinha se mostrado poderoso o suficiente para que o mar e o vento lhe obedecessem. Porém, no livro, Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 236, que assim que eles saíram do barco e colocaram o pé na terra de Gadara, e aquele endemoniado chegou para cima de Jesus, sabe o que os discípulos fizeram? Foram proteger Jesus, como bravos e corajosos homens valentes, soldados de Jesus. Não, eles saíram correndo. Nem Pedro, com toda a sua vontade de proteger Jesus, nem ele, ninguém. Ellen White vai dizer que todos os discípulos fugiram diante da presença daquele homem. Isso porque Jesus já tinha mostrado a autoridade dele. Mas mesmo assim, aqueles discípulos continuaram com medo. Agora, imagine que quadro complicado para você presenciar. Que quadro terrível. Jesus, ele sai do barco, encontra um homem que sai dos sepulcros. Enquanto Jesus e os seus discípulos saem do barco, onde eles tinham quase acabado de morrer por causa da tempestade, mas tiveram vida em Jesus, aquele homem sai dos sepulcros, um local de pura morte. Aquele homem, para dizer que ele morava em sepulcros, eu te pergunto, quem é que mora em sepulcros? Quem é, gente? Quem é que mora em sepulcro? É quem está morto. Aquele homem estava morto. Aquele homem não vivia mais. Aquilo que ele estava fazendo nem era mais ele, nem era mais vontade dele. Aquele homem, na verdade, era como se fosse quase um zumbi, um morto-vivo, apenas usado pelos demônios de maneira muito cruel para apenas atormentar a sua própria vida. Imagine correntes quebradas no seu corpo, o corpo todo sangrando de corte que ele fazia com pedra, uma coisa terrível. Foi esse o quadro que os discípulos ficaram com medo. Foi esse quadro que Jesus viu e decidiu fazer algo a respeito. E aí eu pergunto, por que ele estava desse jeito? Por que aquele homem estava desse jeito? Porque ele estava endemoniado. Ele não mais agia por conta própria. Pessoas que atentam contra a sua própria vida, pessoas que não conseguem, que fazem coisas que degradam a própria vida, que degradam a própria saúde de maneira intencional, sabendo que isso faz mal, elas estão possessas de algum tipo de demônio. Misericórdia, mas é verdade. Quando nós fazemos algo que atenta contra a nossa própria vida, é Satanás usando alguma brecha que ele possui para poder manipular a nossa vida. É isso que ele faz. Na verdade, essa história de endemoniado se tornou cada vez mais, digamos, mais explicável num péssimo sentido. O que mais Satanás quer é nos convencer de que a batalha espiritual não é real. Nós vemos igrejas e líderes religiosos que fazem sessões de expulsão de demônios, mas que eles sabem, nós sabemos, o mundo sabe que é fingimento, é teatro, muito dessas coisas que acontecem, não é real. Mas é a partir dessas histórias, desses relatos, que Satanás quer generalizar nossa mente para dizer, essa coisa de endemoniado não existe. Essa coisa de demônios, de possessão, isso aí é tudo teatro, isso aí é tudo encenação, isso não é de verdade. A maioria que acontece aí mesmo não. Muito do que acontece não é mesmo não. Só que Satanás quer que a gente acredite que isso deve ser generalizado. E na verdade não existe mais a atuação do mal no meio de nós. E não é verdade. O diabo é real. O grande conflito é real. Guerras espirituais são reais sim. E na verdade, quando a gente vai ler Efésios, eu queria ler com vocês. Efésios, carta de Efésios. Deixa Marcos aí marcadinho.
Marcos marcado aí. E abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Paulo faz um grande alerta para nós. Romanos, Coríntios, Gálatas. Depois de Romanos e Coríntios e Gálatas, você cai em Efésios. Efésios capítulo 6, verso 12. Paulo vai dizer, na verdade, que há uma guerra muito forte que acontece e que não é contra pessoas. Por isso não devemos nos irar contra pessoas. Por isso não devemos atacar outras pessoas. Nossa guerra é contra um só. Ou, na verdade, em um plano diferente do plano dos seres humanos. Verso 12 do capítulo 6 de Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A nossa luta acontece, na verdade, em uma realidade espiritual. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra o diabo e os seus anjos. A mídia, na verdade, tem abordado isso de maneira cada vez mais comum, porém vulgar. Algumas dessas figuras, pode passar? Pode passar de novo. Pode passar? Pronto. Algumas dessas figuras até podem ser comuns, principalmente entre nós, os mais jovens. São personagens que estão presentes no nosso cotidiano, de certa forma. Na verdade, há muito tempo, a magia nos filmes sempre foi retratado como uma coisa do mal. O bonzinho usava a força dos seus músculos, o poder que vinha dele mesmo ou de algum artefato, mas magia e essa coisa mais de feitiçaria era uma coisa do malvado, era uma coisa do vilão. Porém, hoje temos heróis, como o Doutor Estranho, faz parte é um membro dos Vingadores, dos heróis que protegem a Terra, e ele é um feiticeiro supremo, ele é chamado de Mago Supremo. Ele usa magia agora a favor do bem. Coisas que antes eram ruins são agora subvertidas. Não, isso não é ruim, depende do jeito que você usa. Nada é ruim, você que torna se é ruim ou não. E pior do que uma coisa que antes era ruim agora serem usados pelos mocinhos, é na verdade os vilões, os propriamente dito vilões. Eles acabam ganhando o nosso carisma. O que dizer do Thanos, um dos principais inimigos dos Vingadores, que acabou levando muito carisma do povo. Muitas pessoas, se você for conversar com muitos jovens, eles vão dizer, cara, a propósito do Thanos faz sentido, matar metade do universo para poder distribuir os recursos de maneira melhor. Gente, isso é genocídio, não importa para o que é, mas concordar com o vilão. O Coringa, o Venom, outros vilões que acabam ganhando seus fã-clubes. Acabam pessoas simpatizando com eles, dizendo, nossa, que coisa interessante. Mas a coisa não fica simplesmente, não, o vilão acaba sendo algo que chama a nossa atenção, que tem o nosso carisma. Não sei quantos já viram, ou pelo menos conseguem reconhecer esse desenhozinho do final. O nome dele, pelo menos em português, é Os Sete Pecados Capitais. Não sei quem já ouviu falar. Eu nunca assisti, mas eu sei do que se trata. Os heróis da trama são os tal dos 7 pecados capitais, aqueles que a Igreja Católica prega, a gula, a ganância e os 7. E adivinha quem são os inimigos? Com quem eles lutam contra? Um grupo chamado de os 10 Mandamentos. Olha que legal. Os 7 pecados capitais são os heróis, os 10 Mandamentos são os vilões. Gente, a coisa só já passou-se a época da mensagem subliminar. Eu não sei quantos aqui já viram. Nossa, no meu tempo, quando eu era bem criança, o que tinha de pregador que subia no púlpito e falava das mensagens subliminares, um filme que se você pausasse no frame exato, você via uma droga, você via um negócio assim. Gente, já deu a época disso. Agora as coisas estão na cara. O inimigo não está mais de maneira subliminar, está de maneira explícita dizendo, agora o mal não é mal. O mal pode ser bom, o bom pode ser mal, e não importa, tudo vai depender do ponto de vista, um relativismo total. E olha, antes de simplesmente, não devemos contemplar essas coisas, não devemos contemplar aquilo que é ruim, de fato, mas mais importante do que não contemplar o que é ruim, é passar mais tempo contemplando a face da verdade. Se nós, e os meninos e os filhos de vocês, eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver, os nossos filhos, devem ser motivados e induzidos a cada vez passar mais tempo
perto e contemplando a face da verdade. E assim nutrindo a mente deles com o que é bom, com o que é puro, santo e agradável, e assim serem formados verdadeiros cidadãos para o reino dos céus. Bom, além disso, de fato, nós não devemos subestimar o poder do inimigo. Essas artes nos mostram que não devemos subestimar o poder do inimigo. Ele é poderoso, ele é forte, ele é inteligente, ele estuda a humanidade há 6.000 anos, no mínimo. Então, ele é inteligente, ele é muito sagaz e esperto. Não devemos subestimar o poder dele. Porém, se juntar todos os seres humanos contra o mais fraco dos demônios, nós perdemos, não adianta. Nem que se junte todos os seres humanos da face da terra. Porém, o mais fraco dos seres humanos, unido a pelo menos um anjo, é capaz de vencer o inferno inteiro. E se você crê nisso, diga amém. É isso que Deus pode nos tornar capazes. Nós, com o seu poder, com a sua ajuda, podemos subjugar e resistir ao poder do diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a promessa que Cristo faz para cada um de nós. Quando nós vemos esse encontro de Jesus, daquele demoniado, com a fonte da sua liberdade, eu acho curioso a primeira reação daquele homem. Vocês repararam no verso 6? Aquele homem, ao ver Jesus, a primeira reação que ele teve foi voar no pescoço dele, pegar uma pedra e tacar na cabeça de Jesus. Não. Um homem endemoniado, a primeira reação que ele teve foi se ajoelhar e adorar a Jesus. Nem os demônios são capazes de resistir ao poder divino de Jesus. Aquele homem juntou o último resto das suas forças, junto com a presença de Jesus naquele momento, e conseguiu ter força suficiente para ajoelhar e prostrar diante de Jesus pedindo socorro. Mas no momento que aquele homem abre a boca para pedir socorro a Jesus, a sua boca o trai. E ele diz: o que você quer comigo? Não me incomode, não te quero aqui. Mentira, aí já foi o demônio falando. Olha só como se segue. Leia comigo agora a partir do verso 6. Ainda Marcos agora. Voltamos para Marcos. Marcos capítulo 6, agora a partir do verso 7. Exclamando com alta voz: a partir do verso 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, para que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: por quê? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que nos entremos neles. Jesus, então, verso 13, Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Tadinho dos porcos. Mas esse seria o destino daquele homem. E louvado seja Deus pela transformação, pela libertação que aquele homem teve. Mais um pouquinho, era o que aconteceu com os porcos. Era o desejo supremo do diabo e dos demônios na vida daquele homem. O diabo, a única missão dele é querer nos destruir. E em gratidão a libertação que Jesus fez na sua vida, a única coisa que ele queria era estar perto da fonte da sua liberdade. Ele não queria mais largar Jesus. Ele queria agora estar o tempo todo com Jesus. E ele pede: Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Eu não quero mais ficar sozinho, eu não quero mais ficar sem você. Aquele homem tinha medo de que os demônios voltassem e atormentassem a vida dele. E mais ainda a gratidão. Aquele homem o transformou, aquele homem o libertou.
Se eu tenho a oportunidade de ficar junto dele, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Porém, Jesus não permitiu. Veja comigo o verso 19. Olha como que Jesus não permite. O que ele diz? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, a sua cidade, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Essa foi a reação desse homem. Liberto agora, ele parte para Decápolis. Eu queria reparar com vocês na ordem de Jesus. Jesus diz: vai para a tua casa. Para onde Jesus estava indo? Para dar a volta na Judéia, na Galiléia, em vários lugares. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: vai para a tua casa e anuncia a eles o que Deus fez com você. Antes de irmos para os confins da terra, somos chamados para ir para a Judéia. Claro que a obra Além Mar, as missões Além Mar, o projeto Janela 1040, que acontece na região do mundo onde o cristianismo é ilegal e são mandados missionários lá para poder evangelizar de maneira secreta e correndo risco de vida, tudo isso é importantíssimo. E graças a Deus, porque existem homens que se prontificam em fazer isso. Eu tive o privilégio de formar com um colega meu, pastor Israel, que ele está servindo ao Senhor é um país do continente africano. Eu vou me passar agora, esqueci aonde ele exatamente foi. Mas ele foi para essa missão Além Mar, junto com a sua esposa. E lá, pela graça de Deus, eles estão evangelizando várias pessoas. Louvado seja Deus por eles. Porém, antes de irmos para os confins da terra, antes de irmos para missões Além Mar, Deus nos chama para irmos para a nossa casa. Você não tem condições de ir além mar, você não tem condições de ir para a Mongólia, você não tem condições de ir para a África, você não tem condições de ir para a Argentina, para o Peru, para outro estado, não importa. Se você tem condições de ir, quer ir? Vá. Mas se você não pode, vá para a tua casa e anuncia para a tua família a transformação que Cristo fez na sua vida. O nosso primeiro campo missionário é a nossa família. O nosso primeiro campo missionário onde devemos testemunhar mais fortemente da transformação que Cristo fez na nossa vida é na nossa casa. E olha o que acontece. Leia comigo agora o verso 20. O verso 20 foi o que a gente leu. Pode continuar. A resposta daquele homem foi essa. Acompanhe comigo, vamos ler mais uma vez. Verso 20. Ele foi então para Decápolis, começou a proclamar tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Imagine, eles estavam olhando para o homem que estava endemoniado, estivera endemoniado, morava em sepulcro, se cortava com pedras, saia gritando para tudo quanto é lado, e agora aquele homem estava em perfeito juízo, anunciando quão maravilhosa tinha sido a libertação que Jesus tinha feito na vida dele. Como não se maravilhar? Como não se admirar? Ele começa então a contar para todo mundo as maravilhas que Jesus fez na vida dele. Familiar isso, né? Até parece que a gente viu isso algum dia desses, quando falamos sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, assim que ela teve um encontro com Jesus, ela saiu para a sua cidade. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós percebemos a maravilhosa transformação que Ele pode fazer na nossa vida, não podemos permanecer calados. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte: assim que Jesus lhe apontou o dever, prontificaram-se a cumpri-lo. Não somente a sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de Decápolis, declarando por toda parte seu poder de salvar. Assim fazendo, era maior a bênção do que recebiam do que se para seu próprio benefício apenas houvessem permanecido em sua presença. É em trabalhar para difundir as boas novas da salvação que somos levados para perto do Salvador.
Não podiam ensinar o povo como os discípulos, os quais se achavam diariamente com Cristo. Apresentavam, porém, em si mesmos o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Aqui Ellen White se baseia mais no detalhe de Mateus quando diz que haviam 2 endemoniados. Marcos simplifica a história dizendo que tinha apenas um. Mas aquele homem, enfim, não importa o ponto zero, o importante é que Jesus fez uma verdadeira transformação na vida dele. E aquele homem foi capaz de dar um verdadeiro testemunho do que Cristo fez em sua vida. Sabe, o maior testemunho que podemos dar para o mundo é a nossa vida. Quão grande e maravilhosa foi a transformação que Cristo fez no seu coração. O que fez você estar aqui? O que fez você vir para cá? É isso que você deve falar para as outras pessoas. Eu não sei se hoje estou falando para alguém aqui que, assim como aquele endemoniado, precisa hoje de libertação. Sabe, a história do endemoniado me ensina no mínimo 2 coisas. Primeiro, que uma vez que nós somos libertados, nem que seja do pecado, que isso todos nós temos que ser libertos diariamente, precisamos levar essa libertação para outras pessoas. Sabe, há muitas pessoas sofrendo lá fora, com vários vícios, de bebida, de drogas, de prostituição, não importa. Há pessoas que carecem da glória de Deus. Há pessoas que carecem de uma mensagem de conforto que deve ser levada por nós e dizer para eles: Cristo hoje quer te libertar. Sabe, hoje você mesmo pode olhar para o seu coração e ver algo do qual você precisa ser liberto. Todos nós temos as nossas dificuldades, das quais precisamos ser libertos por Jesus diariamente. Qual é a sua cadeia que hoje te prende de adorar a Deus de maneira mais pura e simples ainda? O que hoje tem impedido você de louvar o nome de Deus de maneira plena? Do que hoje Cristo precisa te libertar? Cristo hoje quer te oferecer essa liberdade. A segunda coisa que aquele homem me ensina é que Deus pode nos libertar e quer nos libertar de qualquer prisão. Não importa, ouça bem o que eu disse. Se você não ouviu nada do que eu disse, preste atenção nisso que eu vou dizer. Não importa no que você esteja preso, não importa o que esteja te impedindo de adorar a Deus de maneira mais próxima, Deus promete que Ele pode te libertar. Eu vou cantar uma música nesse momento que fala, é como se fosse um diálogo de Deus com o ser humano. E eu queria que durante a música você fechasse os olhos e imaginasse Deus falando contigo. Imaginasse Deus falando o quanto Ele deseja te libertar. E se você deseja hoje permitir que Cristo te liberte de seja qual for o seu problema, eu queria que você ficasse de pé para no final fazermos a oração. No dia que eu decidi criar você, planejei um ser livre pra pensar e agir. Imaginei alguém podendo decidir, corri o risco de até lhe perder. E dei um lindo lugar pra viver. E à tardinha eu vinha lhe ver. Mas quando eu lhe chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir lhe prender. Quero ver você livre
Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. O maior desejo de Deus é te libertar, seja de qual for o problema. Deixe hoje ser liberto por Cristo, pelo seu poder. Naquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei lhe explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar do seu pai e se tornou escravo do mal. Tinha vida e tornou-se um mortal. Mas mesmo assim eu lhe amei e meu filho entreguei pra lhe dar liberdade outra vez. Deus diz pra você: quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Não importa a cadeia que prende a sua vida hoje, não importa quão afundado você pareça estar no pecado, você nunca estará tão longe que o braço de Jesus não conseguirá te alcançar. Nunca haverá uma cadeia tão forte que Jesus não poderá arrebentar. Cristo pode te libertar de qualquer prisão, de qualquer problema, de qualquer coisa que esteja te prendendo hoje. Pense nisso que você quer se libertar essa noite. Pense nesse seu problema, que você não aguenta mais cair repetidas vezes na mesma questão. Você já pediu perdão a Deus, já pediu forças, e eu quero que hoje você peça mais uma vez: Senhor, o Senhor sabe do meu vício, o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor sabe do meu problema, e eu quero hoje entregar esse problema e a minha vida nas tuas mãos. Me liberta no teu santo nome. Você quer dizer isso hoje para Jesus? Então vamos orar. Querido Deus, Senhor, teus filhos aqui do Miradouro hoje tomam a decisão de pedir liberdade ao Senhor. Senhor, nós não aguentamos mais de sermos fantoches de Satanás. Não aguentamos mais sermos manipulados pelas tuas garras, pelas suas cadeias. Nós pedimos que o Senhor nos liberte de uma vez por todas. Senhor, para nós é muito difícil, para nós é muito duro. Na verdade, para nós mesmos, sozinhos, é impossível. Por isso nós clamamos a força do teu Santo Espírito para nos libertar de qualquer cadeia que hoje possa estar nos prendendo. Ajude-nos, Senhor,
a falar dessa liberdade, podermos ser livres para te adorar e para falar para as outras pessoas quão libertador é o seu poder. Ajude-nos, Senhor, a plantar, a termos na nossa mente o desejo incessante de compartilhar da libertação que o Senhor fez na minha vida e compartilhar isso para outras pessoas. Senhor, me ajude a ser um verdadeiro servo teu, aonde quer que eu vá. Me ajude primeiro em Judeia e até os confins da terra, falar de quão grande é o teu poder para me libertar e para libertar todos ao meu redor. Senhor, agradecemos por essa semana, agradecemos por estarmos iniciando o teu sagrado e santo sábado. Mantenha nossa mente conectada em ti durante todo esse tempo e nos traga amanhã de manhã para esse lindo encerramento dessa semana de oração. Amanhã de manhã, para aprendermos que amar é esperar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.